Quem é Gessia Quirino, eu diria que eu sou feito a Torre de Pisa. Para as coisas da arte, eu sou feito a Torre de Pisa. Sempre tive inclinação. Sempre fui muito reservado, extremamente reservado e muito observador. Então, essa questão de observar os detalhes, essa coisa toda, eu consigo fazer algumas traduções poéticas e algumas traduções artísticas. Então, eu tenho... O Gessia Quirino, eu acho que sofre de admiração. Eu admiro muita coisa. A palavra, ela foi surgindo de forma espontânea. E depois eu passei a utilizar como uma ferramenta, assim como um instrumento de sobrevivência em território hostil. E eu vou contar o que é. Com a minha timidez e a minha reserva em sala de aula, essa coisa toda, então eu não era o bambambam, não dirigia, não fumava, essa coisa toda, mas as historinhas que chegavam em sala de aula, em bilhetinhos, que eram geralmente ligados ao lado fecinino da palavra, né? Ou seja, a galhotice, até um pouco da safadeza mesmo, né? Aquilo, eu valorizava aquilo de forma artística, ou seja, eu ensinava qualquer coisa. Então aquela cenazinha era interessante para mim, porque eu me impunha diante dos mais velhos e eles também se divertiam. Chegou ao ponto de um bambambam daquele dia, cala a boca aí que você vai contar uma história. Então essa coisa do contador de história foi quase que uma necessidade. Quando eu vi que surtia efeito, que eu conseguia chamar a atenção, aí eu praticava e caprichava. Eu digo assim, tem uma placa de Fanta encardida, a bodega da rua enladeirada. Meia dúzia de portas arqueadas e uma grande engazeira na esquina. A ladeira para frente se declina e a calçada vai reta, nivelada. Forma palmos de altura de calçada, que nos dias de feira o bodegueiro faz comércio rasteiro e barateiro num assoalho de lona amarelada. Se espalha uma coxa de mangalho, é cabresto, é cangalho, é peixeira, urupema, pilão, desnatadeira, candinheiro, cabaço, armador, enxadeco, fueiro, amolador, alpercata, chicote, landuá, arataca, bisaco, alguidá, pé de cabra, chocalho e dobradiça. Se olhar de uma vez, dá uma doidiça que é capaz do matuto se endoidar. Tem cabides de copos pendurados e um curral de cachaça e de conhaque. Logo ao lado se vê carne de charque, tira gosto dos goles caneados, pilotões de garrafas bem fardados. Nas paredes e dentro dos caixotes, uma rodilha de fumo dando um bote e um trinchete enfiado no sabão, e o bodegueiro despacha ao artesão um parafuso de cabo de serra. A minha é uma poesia cheio de arestas, de agulha enferrujada, de tesoura enferrujada, porque eu vou para um cenário interiorano. As primeiras, eu lembro que era numa linha assim de humor. Tinha o Ari Toledo na televisão, que era um contador de piada, e um violeiro. E tinha uma música que ele cantava, que era o Comedor de Gilete. Eu um dia cansado que estava da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Aí ele saía do Ceará e ia para Copacabana comer gilete, porque ele estava passando fome no Ceará. Ele fazia, moço, deixa eu comer uma giletezinha para vó me cerveja. Não, todo não tem manca, não, capial. Eu tive uma raiva tão grande daquele homem que se não fosse o amor que eu tenho pela minha violinha, eu quebrava na cabeça daquele pai dela. Aí, vou-me embora pro meu Ceará, porque lá tem um nome. Aqui não sou nada, sou só Zé com fome, sou só pau de arara, não sei mais cantar. Mas como eu sou de Campina Grande, e Campina Grande é uma espécie de centro regional para tudo que é coisa de feira, de rádio e de coisa mesmo de interior, da linguagem interiorana,
eu tinha a influência de Jackson do Pandeiro, que é da Paraíba, é vizinho da gente aqui, ele nasceu em Alagoa Grande. Então tinha Jackson do Pandeiro, Marinês, Luiz Gonzaga, Lino Julião, e o Forró de Zé Lagoa, que era um forró que era transmitido pela Rádio Borborema de Campina Grande, que eu imaginava um forró mesmo. O forró era tão bom que o rádio tem essa magia. O rádio a gente fabrica uma imagem, coisa que a televisão já entrega pronta, só está faltando mandar o cheiro. Nesses dias chega de tão ruim. Então, esses elementos todos foram fundamentais para o surgimento do meu interesse e para a minha musicalidade. A poesia, a música, o interesse pelas coisas do mato, a linguagem, os causos, tudo, isso era um hobby. Minha vida era estudar mesmo, estudar arquitetura, ser desenhista, trabalhava com arquitetos e tal. Então, no que eu vou trabalhar com arquitetos, eu tenho uma vivência assim muito mais, digamos assim, erudita, uma cultura mais refinada, porque os arquitetos, ele está pesquisando mais os poetas, já o Tom Jobim, o Egberto Gismonti, a música instrumental. Então, esse refinamento eu já passei a obter no meu ambiente de trabalho. Ou seja, eu trabalhando como desenhista, eu obtinha ganhos culturais importantes. O poeta, ele só surge como assim uma forma mais direcionada para publicar e para virar artista, uma vez que os editores estavam num local, numa reunião de um apartamento em Recife, e eu estava lá contando uma história e tal, e a sala todinha prestando atenção a mim, e o editor também. E o editor disse, você faz o quê? Eu disse, não, eu sou desenhista. Eu trabalho com arquitetura e não sei o quê. Isso que você faz? Não, isso aqui eu faço para gastar em mesa de bar e brincar e arranjar namoro. Aí ele perguntou, você quer publicar o livro? Eu disse, rapaz, e eu não tinha o menor interesse. E eu achava que era uma coisa meio como se fosse pretensiosa. Se eu publicar, como é que você se mete a querer publicar um livro? Se meter nisso, você vai querer se meter nisso. Mas ele, como era o editor, ele disse, não, eu vou botar uma pessoa junto de você. Aí essa pessoa me pediu meus originais e ele foi, nos originais ele já estava, né? Por exemplo, eu falo do mato, mas eu falo do mato usando palavras que não tá necessariamente no mato. Mas quando eu conto a história, por exemplo, eu fiz um poema que eu falo surfar, surfando em pano de chão. A pessoa está enxugando a casa e está surfando em pano de chão. Isso é uma linguagem poética. Por quê? Porque eu tinha uma vivência contemporânea e até urbana, mas um interesse por uma linguagem do mato. Aparece o G.C. Quirino pós-cadernos. Aí já é um G.C. Quirino todo metido da coisa. Aí pronto, aí eu comecei a escrever para publicar. Aí eu já tive uma preocupação de escrever menos. Aí, isso que eu falei para vocês agora, de enxugar, de tirar, desconstruir, de lapidar, tudo foi a partir daqui. Aqui não. Aqui tem poema que vai embora. Então, a partir daqui surge uma poesia, digamos assim, mais cuidadosa. Então, nesse período, eu fico até 2010, fazendo arquitetura e fazendo teatro e fazendo livro. Nesse período de 2010, a arquitetura, para mim, já estava me exigindo estudar a tecnologia do AutoCAD, que foi quando a gente já foi largando a prancheta e a régua triangular e a lapiseira para ir para o AutoCAD.
E esse AutoCAD para mim era muito chato. Eu não me sentia com vocação para o AutoCAD. Então, para o AutoCAD eu não me senti confortável e fui me afastando do AutoCAD e me aproximando do teatro. Isso é cagado e cuspido paisagem do interior, não é não? E o palco também me exigindo muito, porque o público é generoso, e pede a presença da gente no palco. Aí foi quando eu larguei a arquitetura e fiquei só no palco e na literatura. E na literatura eu faço questão de dizer que eu não tenho formação literária, ou seja, eu escrevo, eu publico em livro o que eu escrevo em poesia. Então, não é o romance, não é o cuidado com a linguagem, os termos, essa coisa toda. Ou seja, eu não vou me preocupar em ser um escritor. Eu publico no livro a minha poesia, é diferente do escritor, de fato. Os poemas, eles surgem de qualquer imagem. Tudo é poesia, tudo, né? O diferencial está no olhar de quem vê, assim como o fotógrafo. O fotógrafo tem a ferramenta, a câmera, mas aquela câmera não faz mágica. O segredo está no olhar do fotógrafo. O fotógrafo, ele tem que descobrir, ele tem que encontrar a poesia. E nós temos, o poeta, nós temos essa sensibilidade que aí vem o Quirino, que eu falei, o tímido, que sempre fui né, uma pessoa reservada, mas sempre observando muitas coisas. Eu digo até que eu sou um prestador de atenção das coisas do mato. Então, de tanto prestar atenção, eu termino selecionando frases, textura, cheiro, curvas e tal e tal. Então, num ambiente onde tem muita gente, às vezes um cocó, aquele cocó, tal, eu dou uma olhada assim, sabe, aqui dá para ver um dinossauro. Então, aquilo ali pode provocar uma faísca poética, né? Isso é da natureza de quem vê. E eu me dou ao luxo de uma licença poética matuta. Essa licença poética é o que nós chamamos da nossa... o dialetal sertanejo e o falar do dia a dia. Ou seja, em vez de dizer de cócoras, eu digo de coca. Porque a gente diz, eu cheguei e fiquei de coca. Porque o de cócaras, ele rebusca um pouco mais e às vezes dá uma travada na nossa... Então a licença poética, a imagem interiorana, o contraponto entre passado e presente, entre a tradição e a contemporaneidade, isso tudo são temas que dá para a gente brincar muito. Ou seja, brincar com a palavra é fazer poesia. E é um brinquedo que não se estraga. Chicão! Ô, Chicão! Aquele boato que Chico Bola ficou falando do jogo de futebol. É verdade! É verdade! Ele estava discutindo de se é melhor do que pipoca de Trindade. E o outro dizia que pipoca de Trindade é melhor do que Cici. Aí o doido de Zé Pombo estava ouvindo tudo. Aí disseram lá que Cici jogou 10 anos no Atlético Fura-Couro e era melhor. Aí o doido de Zé Pombo disse, não tem nada a ver, que eu morei 10 anos numa garagem e não virei automóvel. Oxê, isso é verdade. A história é uma dessas aí e está aqui. Chicão surge na janela de forma analógica e até o barulho da chegada é um chute numa tábua.